Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, terça-feira, e a gente está aqui com uma convidada super especial e vamos continuar falando, sim, do tema mulher. Precisamos falar de mulher porque estamos no mês de março, né? Não tem só o Dia Internacional da Mulher, mas é o mês da mulher. E para bater um papo, falar sobre todas essas questões que são muito importantes e precisam ser discutidas e faladas e refaladas e falar cada vez mais. Políticas públicas para as mulheres. A minha convidada de hoje, ela é feminista, ela é jovem, ela é linda, ela é presidente do MDB Mulher aqui do município de Queimados e ela se chama Letícia Gaia, ela está aqui com a gente. Seja bem-vinda. Ai, Tiene, prazer. Prazer, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo trazer uma contribuição, né, sobre essa pauta nesse mês tão importante pra gente, pra nós mulheres, né, que estamos aqui representando tantas. Verdade, Letícia. Não, e olha, gente, eu acompanho lá as redes sociais de Letícia, vi no dia 8, né, dia 8 você estava lá nas ruas, Sim. em passeata. Passeata 8M. Perfeito. Então a gente vai saber um pouquinho de tudo isso, tá, gente? Do trabalho. E assim, uma jovem, eu quero começar, antes da gente falar da pauta mulher, eu quero que ela desenvolva pra gente como uma jovem se interessou por política e como que ela pode trazer isso para você que está assistindo a gente também se interessar, né? Então você já, olha, compartilha esse vídeo, manda para todo mundo, tá? Clica aqui no canal, se inscreve no Chat Podcast, porque política boa e verdadeira a gente fala aqui. E aí, antes da gente começar esse episódio, eu preciso só ler aqui um texto que agora traz aqui pra gente todos os inícios de podcast. Não pula, tá? Eu vou ler, prometo que eu vou ler rapidinho. Olha, o Chat Podcast é um espaço independente de diálogo, informação e livre expressão de ideias. Opiniões, declarações e posicionamentos apresentados ao longo do episódio são de inteira responsabilidade dos convidados participantes, não refletindo necessariamente a opinião, posicionamento editorial ou institucional do Chat Podcast. O chat não se responsabiliza por quaisquer afirmações, interpretações, acusações ou opiniões emitidas por terceiros durante a entrevista, sendo garantido aos convidados o pleno exercício da liberdade de expressão. Esse programa tem caráter informativo, jornalístico, prezando pelo debate democrático, pluralidade de ideias e também, claro, direito contraditório. Mas olha, nesse podcast eu posso garantir para vocês que a gente vai falar aqui muito igual, porque a gente vai falar de políticas públicas para as mulheres, né, minha amiga? Né? Para nós. Estamos em casa. Estamos em casa. Letícia, fala para quem ainda não te conhece, porque eu já dei uma puxada aqui, falei que você é linda, maravilhosa, mas a galera quer saber da política. Quem é você nesse cenário político hoje? Bom, eu sou uma jovem, né, movida a propósito, que eu costumo dizer que eu caí de paraquedas na política, né? Uhum. E me afeiçoei, nunca foi o que eu pretendia fazer da vida, pelo contrário. Antes de eu entrar na política, eu não entendia de política e tinha medo da política, né? Porque a nossa política brasileira é bem polêmica, é bem doida, sobretudo no Rio, né? Todo tabuleiro de xadrez, que toda hora eu costumo dizer que tem um terremoto. Toda hora quando começa a acalmar, um terremoto, tudo muda. Mas caí de paraquedas, gostei, peguei gosto, vi propósito nisso com as coisas que eu acredito. E é isso, eu acredito que hoje, né, enquanto jovem, eu tô numa jornada de desenvolvimento, de amadurecimento, de crescimento, justamente para poder servir, né, servir o outro, servir a população, poder colaborar no mundo através da política. Eu acho que é uma ferramenta. Eu acho que o político, na verdade, todos eles deveriam ter isso em si, sabe? Um sentimento de servidão, de propósito, né? Ao invés do que vemos, que a galera quer fazer carreira na política, ficar rico pela política, a política não é para isso. Você falou uma coisa muito importante. Quando você estava falando, eu já estava pensando. Os políticos artistas, eles acham que andam na rua, sabe? É o papel invertido. Quando, na verdade, nós podemos sim nos posicionar, colocar a cara e cobrar. O político é o servidor do povo. Exato. Não é o político popstar. Ele tá ali para servir, né? Ele tá ali para cuidar da população, para cuidar de todos, inclusive, independente de classe social. Sim. Ele tá ali como uma função administrativa, né? Exatamente. Tal qual fosse precisa. Um síndico. Exatamente. Precisa tá de alguém para direcionar, para organizar, para arrumar boas
conexões aqui que tragam recursos. Então precisa de um político, precisa de uma pessoa, a gente vota. Mas aí quando você vota, essa pessoa depois vira popstar, enfim. Vira estrela. Aí perde o foco. É complicado. Políticos, alô, ó, esse ano é ano de eleição, né? Então vamos cair na realidade. O povo precisa. E aí, Letícia, eu trabalho muito aqui indo para as ruas, conversando com a população, dando o microfone do chat para as pessoas fazerem suas perguntas. Muitas pessoas têm medo. Eu não quero, não quero. Mas a senhora não estava falando aqui comigo do buraco da rua? Não, mas deixa para lá. Não deixa para lá, não. Você tem que cobrar, é seu direito, né? Como cidadão. Exato. Enfim. Se cobrassem, né? Eu costumo dizer, inclusive nas ruas, né? Estamos em ano eleitoral, então vou de novo rodar esse estado todo. E quando as pessoas vêm e trazem suas reclamações, eu falo, gente, o povo é soberano. E o povo é soberano, né? O Face RI, hoje eu estava numa aula de segurança internacional e o professor estava falando sobre soberania e sobre algumas questões, né, das legislações internacionais e tal, que estava me fazendo uma reflexão sobre isso. É o povo que muda a direção de um país, inclusive no nosso, né, com essa polarização e com essas coisas que a gente está perdendo o controle da população nessa guerra, né, de polaridades, extrema esquerda, extrema direita, que todo mundo se mata. Isso é extremamente perigoso, não só para nossa democracia, mas para o controle do Estado, né? Não só também para o nosso desenvolvimento enquanto um Estado, né? Que a gente vê que em diversas pautas a gente está regredindo, né? Hoje a gente vai falar de feminismo e a gente está falando muito sobre feminicídio, né? Através da misoginia, que são pautas que a gente está regredindo, a gente está voltando a pedir para viver. É verdade. Né? Em pleno século XXI, isso é um absurdo, mas assim, tudo isso é um contexto que é muito sensível e que vai além do que o Estado pode fazer, sabe? Porque você imagina, né? Se a gente começa a regredir, se as pessoas começam a se empoderar positivamente ou negativamente, o quanto elas não conseguem encaminhar com o Estado. Enfim, é uma reflexão que eu estava fazendo hoje cedo. A gente estava avaliando outros estados, inclusive Haiti, que a gente chama de estados falidos, né? Haiti e tal, porque como o povo não entra num consenso, não tem Estado. Porque o povo não tem consenso. Então não dá para ter Estado. Não tem legislação, não tem nada, entendeu? Se você entra ali, inclusive a ONU fez uma missão de paz e foi atacada. E ela não pode nem fazer nada, porque ela não sabe nem quem atacou. Ou seja, a ONU, o Estado não tinha como proteger a ONU. Por quê? O povo não sabe, não conversa, não dialoga. E é sobre isso, o Estado é o povo. Se o povo se posicionasse para cobrar, né, em cima do que você falou, não quero falar, não tem que falar. Se todo mundo falar, a gente consegue melhorar a política. Se a gente não falar, a gente deixa o palco para quem quer mídia. Exatamente. E aí a política começa a se desviar. Exatamente. É por aí. Bom, começando por juventude, você trabalha, eu queria que você explicasse, dentro da juventude no partido, explica pra gente, você é atuante, gente, é muita coisa, eu me perdi aqui. Fala, você tá na juventude. Então, eu tô na juventude do partido, né, hoje eu componho executivo estadual, nacional, eu sou a indicação da MDB para compor o Conselho Nacional de Juventude. Eu tô no estadual também, mas não pela juventude. E tô como coordenadora geral de um projeto lá que eu, enfim, lidero dentro do partido de capacitação para jovens. Perfeito. E aí, minha pergunta as pessoas, num geral, andam tão descrentes da política, e aí como trabalhar com o jovem? É mais difícil? Olha, eu acho que é mais difícil num primeiro acesso. Porque o jovem, ele já cria um bloqueio, né? Tal qual eu falei, eu também, né? Nós éramos assim também. Exato, eu ainda sou nova, eu entrei na política com 19 anos. Antes disso, eu não sabia mais ou menos o que eu queria fazer da minha vida. Eu estava tentando descobrir. E eu sabia que política eu não queria. Eu tinha duas coisas que eu sabia. Política e administração. Política, porque eu não conseguia entender, eu achava tudo muito louco. E a administração eu gostava, eu fiz técnico, só que a minha mãe, ela analista de sistemas, né? Só que ela tem uma função muito administrativa e a minha mãe sempre ralou demais e tal. E eu achava que não compensava o estresse. Não é bem por aí que eu quero, não. Eu adorava a administração, eu falei, não vou ficar 4 anos da minha vida trabalhando para ficar ralando, para não ser suficientemente bem paga para isso.
Então eu tinha isso na cabeça. Eu acho que, assim, hoje, se a gente entrar numa escola, né, quando a gente fala com jovens mesmo na rua, se a gente for pedir voto, os jovens, eles não têm noção, não querem saber, eles têm aquela preguiça, sabe, de entender. Eles têm um posicionamento que normalmente eles repetem em casa, do pai ou da mãe. Exatamente. Não, fulano é isso, fulano é aquilo, esse partido não, mas geralmente ele não acompanha. Quando ele acompanha um blogueiro popstar. Isso né? aí. Que faz um monte A de dancinha, não sei o quê, entra em escola chutando, batendo no UPA, chutando porta, fazendo enfim, caminhadas e coisas aleatórias, que é o que chama a atenção da galera. Mas eu costumo dizer, inclusive digo para os nossos alunos, que eu acho que o cenário político nunca esteve tão favorável para o jovem. Porque hoje, se a gente reparar, a gente está tendo um movimento dos espaços de políticas, né, das câmaras, dos poderes legislativos, executivos menos, mas normalmente de representação social, que tem mais jovens ocupando os espaços. Aqui na nossa Câmara mesmo de Vereadores em Queimados, teve uma grande mudança. Tá bem mais jovem. Tá muito mais jovem. A gente tem várias lideranças jovens muito boas. Inclusive aqui em Queimados a gente tem, né, o professor Renan, que faz uma ótima representação. Nossa, inclusive, enquanto jovem, vereador, enfim, faz trabalhos muito bons. E o jovem, normalmente, eu acho que esse movimento político tem vindo também de dois motivos. Uma, comunicação, que eles conseguem se comunicar melhor, e hoje em dia a política cada vez, tudo, né? Depende do celular, depende da rede social. Você me fez pensar num negócio, verdade. Antigamente, não tinha essa coisa toda de telefone, de internet e tal, então as pessoas faziam o quê para ver as notícias? Era jornal. E jornal, depois ficou uma coisa, jornal é coisa de velho. O jovem não lia muito jornal. Mas hoje isso aqui é muito mais os jovens que estão conectados. A criança já nasce com o telefone na mão. Então, automaticamente, para ela poder ver alguma coisa de política, ela vai ver muito antes do que essa galera do passado. Exato. Não é? E a galera que já tá, né, que é mais velha, ela tem dificuldade de conseguir entender e se adaptar. Por isso eu acho que é até um refinamento, assim, o tempo que a gente tá, conforme a gente tá se modernizando e entrando, né, nas telinhas, de fato, certos nomes de blogueiros vão ser populares, e depender do que falar, a galera se identifica. A gente tem uma comunicação, né? Você é comunicadora, sabe disso, que a galera faz comunicação para conectar as emoções das pessoas. Então, não necessariamente você é graduada, você tem um repertório que me emocionou. Meu Deus, você tem meu voto, Etienne. E aí, é isso, sabe? Até que se prove né, que não é certo, que até que as pessoas entendam que um blogueiro não tem capacidade técnica de fazer uma representação pública, né, de pessoas, de ocupar determinados espaços, infelizmente a gente vai precisar ainda bater a cara. Mas eu acho que para além disso, que é o que eu costumo dizer para os meus alunos, é o seguinte, que a gente tem um diferencial no MDB, que a gente forma quadros. O MDB, né, a gente tem uma fundação sensacional, que é a Fundação Ulisses Guimarães. A gente dá vários cursos gratuitos, a gente tem vários programas super legais. Agora está tendo escola de líderes, que é super legal. O Capacita foi um que a gente também montou numa pegada dessa de formação e acompanhamento de mentorias e tal. A gente forma quadros mesmo, né? Desde sempre fizemos isso. Só que o diferencial é o seguinte, que o MDB ele tá tentando se modernizar, né? Ele é o partido que vai fazer 60 anos agora, né? Um partido, acho que mais antigo. Mais antigo, verdade. Que a gente tem. E é um partido, de fato, que está tentando se tornar mais jovial. E com as suas dificuldades, às vezes os seus acertos. Só que a gente precisa, é o que eu falo para a militância, a gente precisa de vocês. Vocês são jovens, vocês estão na ponta. Qual é a diferença de vocês para aquele blogueiro ali que faz espirulias lá na rua e ganha votos? É que ele sabe comunicar. Vocês têm competência, vocês são formados para isso. Vocês só precisam aprender a se comunicar e se projetar, e não ter medo, e falar, parar de fazer política antiga e fazer política de jovem. Que eu acho que isso é o motivo principal, né, da gente estar tendo esse momento tão propício, que eu acho numa leitura minha, para jovens na política. Agora, ao passo de que está propício,
também é negativo, porque a gente sabe que a comunicação de hoje em dia é sensível, né? Eles falam um vídeo cortes de meia dúzia de besteira, a galera pega aquilo e desvirtua, e a galera não constrói uma análise crítica, né, do que está sendo dito. Mas eu acredito que dá para ser atrativo através dos canais de comunicação, através de... A gente está num período também super tecnológico, agora com IA, então o foco, né, pelo menos, é de algumas instituições internacionais, tal qual o Banco da América Latina, né, o CAF, de incentivar a inovação nos estados, porque a inovação desburocratiza. Menos burocracia, menos corrupção, mais facilidade de acesso para a população. E isso também é o jovem que vai ter facilidade, o jovem vai entender, o jovem vai conseguir, sabe? Hoje eu acordo de manhã e eu escuto podcasts. E aí eu tava escutando um podcast que eles estavam falando de eu não lembro o nome do programa, mas uns jovens, um de 15, acho que um de 16 e um de 18, criou uma IA que eles alimentaram de dados, vários dados, e ela faz previsão. Previsão tipo pesquisa. Então agora, e assim, as pesquisas foram sensacionais. Então, o McDonald's é cliente. Agora, uma pesquisa que você paga 2 meses, uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa que seja, que a galera vai na rua pra fazer, você paga IA, que rapidinho faz pra você, e o resultado é maravilhoso. Foi muito exato. Então, assim, cara, jovens em casa, não eram nem maiores de idade, não tinham formação. Eles simplesmente focar a cara na internet, fuçando, enfim, foram ficando bons nisso e conseguiram, é surreal. E é isso, é isso que a gente tem que aproveitar dos jovens, né? Não também desqualificando a experiência dos mais velhos, isso também é uma coisa importante. Uma coisa que eu acho que eu vejo hoje que também acontece muito. Por exemplo, dando de novo exemplo de casa, da MDB, a gente tem quadros, né, que são quase um patrimônio do MDB e que a galera esquece de falar, de pedir orientação. Alguns deles eu tenho muito respeito, muito carinho, falo, pergunto, ligo, peço opinião, sabe? Porque eu vejo eles como patrimônio, pô, eles têm históricos sabe, de experiência, inclusive de militância. Tudo bem que eram épocas diferentes, não tinha comunicação. Mas irmão, como é que você fazia movimento, militância, mobilização sem comunicação de um celular naquela época? Tinha que ser muito bom, cara. Então, assim, sabe, pegar essa junção de aprendizados. Hoje em dia, é verdade, você falou uma coisa real. Eu vejo muitos políticos, assim, que quer ganhar o público. É muito mais fácil você montar um personagem aqui, né? Ai, chega, cansei. Vambora, tal. Sabe, muda, cara. E aí, e aí quando você vai pra rua? E o tete a tete? E a verdade ali na comunicação, no olhar? Porque, engraçado, a gente tá aqui num podcast, eu convido vários políticos e alguns eu recebo uma negativa. Não vou porque eu não sei falar num podcast. Mas como assim? Mas então você tem que ir pra aprender a falar. E como é que você é político? Como é que na rua alguém vai te... Porque aqui o podcast, a gente tem aqui algumas perguntas, porque a galera sempre manda e a gente já deixa aqui como... Mas podcast é isso aqui, é uma conversa, é uma troca. Tem coisas que tem que vir de você, da sua experiência de vida, e você vai me responder aquilo. Então, como que você fala que você não vai vir num podcast, não vai falar, sabe? É muito surreal. Eu acho que o que você falou é muito bacana nessa questão do jovem, trazer os jovens hoje através desse tipo de política, de incentivo, sabe, para eles poderem se colocar mais no mercado. É por aí, o caminho é esse. Trazendo essa galera dessa forma, eu acho que a gente ganha de várias maneiras. Tanto trazendo eles e conscientizando, politizando, educando, né? Eu acho que, assim, a gente tem duas questões, né? Dos problemas. Uma que a gente tem jovens que não querem votar, se abstêm de votar. Muitos. Mas aí eu acho que é por conta disso que você falou. Traumas. Traumas. De casa. Tem medo. Minha mãe e meu pai votou, não dá em nada. Eu vou votar pra quê? Isso não vai me levar a lugar nenhum. Tá. Tem Mas muito isso. Aí, o que acontece? Aí eu tenho virado, né, uma entusiasta da educação ultimamente, do ano passado pra cá. Tenho até me surpreendido com isso.
Mas tudo isso, para mim, tem muito a ver com a educação, com o fomento dessa educação. É por isso que, por exemplo, no MDB, a gente incentiva muito a formação. Porque, e inclusive, né, o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, quando eu fui apresentar o projeto para ele, os resultados, tudo, ele estava falando sobre isso. Ele falou: Letícia, como é que um jovem fica 18 anos da sua vida numa escola, sai e não sabe o que quer fazer? Tem um problema no sistema de educação. E o que ele espera, né, que ele estava falando comigo, que para pensar em como a gente pode colaborar com isso, da gente identificar e propor um sistema educacional atrativo, que use a tecnologia, mas não demais que eles também fiquem com a cara no celular, mas enfim, mas chegar, se tornar atrativo, porque educação é informação. Tem informação de tantas coisas, não necessariamente você vai gostar de todas as matérias, mas educação, quando você descobre o teu nicho, você quer aprender, você entende, você tem aquela coisa de curiosidade, é o que vai te mover. Se não a curiosidade, pelo menos o desejo de querer, sei lá, resolver a sua vida, se posicionar bem, né, enquanto um adulto quando formado. Por isso que, assim, eu acredito que um caminho para isso, primeiro, eu acho que, né, considerando o contexto atual, é usar a internet, a rede social, que os jovens estão com as caras nas redes sociais, só que utilizando isso de uma forma leve, jovem, para chegar neles. Verdade. Porque se te falar política, eles vão passar. Então... Mas será que então, não quero fazer crítica ao partido não, hein? Pelo amor de Deus. Mas a gente precisa de uma figura, de repente, mais jovem, atrativa ali no partido para chamar essa galera? Porque, eu penso em Michel Temer, Ulisses Guimarães, são da minha época também, que eu também não sou novinha, né, gente? Mas, assim, sabe, preciso hoje... Letícia, gente, uma cara jovem maravilhosa lá, de repente, como representatividade. Pensem nisso. Vamos migrar um pouco de jovem, juventude e mulher. Você, uma jovem mulher na política. E para as meninas que estão assistindo a gente só aprende com exemplos. Então, o seu exemplo foi difícil para você? Foi um desafio, você sendo jovem, você sendo mulher e ali começando na política? Teve alguma dificuldade? Várias, né? Várias sempre. Desde sempre, vou continuar. Só pra gente ser mulher, a gente vai ter a vida toda. Não tem jeito. Conta pra gente um pouquinho. Mas assim, ser mulher e jovem são 2 desafios, né? Tipo, se a gente olha meio assim, você tem competência, menina, pra isso tudo? Sabe, uma menina bonitinha, não sei o quê. Sempre. Um rostinho bonito. Você é só um rostinho. Isso. Nesse sentido, assim, conforme eu vou me posicionando e amadurecendo, tenho até melhorado, né? Porque por eu estar mais posicionada, um pouco mais madura, né? Já vou fazer 8 anos já de trabalho, né? De serviço público. Então, as pessoas já vão reconhecendo e vão, né, descredibilizando menos. Mesmo assim, depende. Isso quando eu estou em espaços que as pessoas me conhecem a minha trajetória, meu trabalho. Mas quando não, sim. Sobretudo, por exemplo, eu já trabalhei na Assembleia, né? E a Assembleia, assim, eu acho que todas, pelo menos eu com outros amigos de outros estados, eu já falei sobre isso e a galera falou, não é diferente aqui. A Assembleia, como é um espaço muito masculino e de homens, a mesma coisa, está sendo renovada também, né? Tem vindo mais quadros jovens, mas até então, ainda assim, tem muita figura muito velha, né? Muito antigos. Então, normalmente é mais pesado, sabe? Mais pesado esse olhar de subjetificação, de que nova, bonitinha. São espaços que você carrega uma carga, que às vezes você carrega um rótulo, sabe? E aí a gente só ganha... Desmotiva. A gente só ganha como? A partir do momento que você fala, que você mostra que você não é só um rostinho bonito. Tem que ser disruptiva, não tem jeito. Eu tinha te falado isso com você mais cedo e é o que eu tenho feito do ano passado pra cá. Parei de ficar... Até então eu era mais romântica, né? Não, calma... Meu momento vai chegar e tal, alguém vai me notar, alguma coisa nesse sentido. Não. Se você quer, você faz. E é isso, entendeu? Pé na porta e ainda mais com o homem, né? Pra se lidar com o homem, posicionamento, sem conversinha. Óbvio que política, você tem que ser política, então você tem que saber, né, estar nos ambientes, sobretudo porque é um espaço majoritariamente masculino. Então...
acredito que eu costumo dizer isso, né? Eu falo muito isso, que é a política da infiltrada. Porque eu acho que se eu chegar, me posicionar como uma inimiga, eu não vou ter espaço, eu não vou ter porta aberta. E assim, muitas das coisas eu seriamente vou me posicionar contra, mas sendo política, entendendo, fazendo a leitura do espaço, das pessoas, das lideranças, para saber se eu tenho condições, né, de fazer um posicionamento naquele espaço. Para quando eu tiver um espaço de relevância, eu conseguir, de fato, defender um espaço, né? Porque ali, como um elo mais fraco, não adianta eu comprar brigas. Porém, contudo, também mantendo esse posicionamento, sabe? Eu acho que isso é uma coisa sensível, né? Eu vejo isso muito na internet, nos conteúdos que o meu algoritmo me manda, de mulheres e também sobre perfis, né, de liderança e tal. E a gente agora estava falando de feminismo e tal, de misoginia, discurso Red Pill. Isso. Eles falam que mulheres, assim, são masculinas, né? E às vezes, várias vezes ao longo dessa trajetória, eu já tive vários momentos que eu falava, cara, eu acho que eu tô muito ríspida, acho que eu tô muito masculina, eu acho que, não sei, tem alguma coisa de errado. Mas são momentos, né? Eu acho que, assim, hoje, e vendo tudo isso, eu tenho certeza absoluta que não, eu tô certa. Na maior parte dos momentos eu sei. Sim. Só que tem vezes que a gente se pergunta porque é uma luta diária, né? Uma luta diária de vários obstáculos com várias pessoas diferentes. Na sua rede social tem lá em destaque feminismo. E aí, quando a gente fala essa palavra feminismo, tudo isso que você está falando, carrega-se um pouco de preconceito, sabe? E aí, feminismo na política, o que isso representa para você? Para mim, e não, eu acho que eu posso até estender, né? Para o nosso espaço político de mulheres, é representação feminina. A gente entende que as mulheres, elas precisam ter o seu direito de vida, ter o seu direito de voto, serem enxergadas como iguais na sociedade, né? Que a gente nós não vivemos mais numa sociedade, quer dizer, ainda vivemos, mas em pleno século XXI a gente não deve viver uma sociedade patriarcal que o homem acha que tem direito sobre a mulher, que a mulher não pode responder, se a mulher falar alto, sabe, ela tem que ser punida, enfim. E isso é, inclusive, né, tudo que tem sido pautado nesse movimento Red Pill, né, de que mulher que veste isso não serve, mulher, e agora até viralizou, né, de um desses blogueiros, que a galera botou junto no bolo do Red Pills, que é o Breno. Que ele fez um vídeo falando que mulher que veste muita roupa séria, alfaiataria, muita roupa social, não tem interesse. Os homens geralmente não se interessam, porque o homem não quer competir. Ele olha, ele fica com preguiça, que ele acha que ele vai ter que competir com o trabalho dela, que ela é muito cara, que ela é muito inacessível. E aí o perfil ideal da mulher que atrai o homem é o perfil de mulher delicada, camponesa e tal. E aí... Você, por exemplo, com essa blusa aí pois social, esquece. Agora você tá muito... muito masculina. Tá muito masculina. Homens. Eu tenho que me preocupar, porque às vezes eu falo com o Janelson, gente, eu sou tão grossa. Aí ele, eu sou super. Eu sou grossa. Mas aí é que tá, eles deveriam entender a gente, porque nós temos, eu tenho que defender a gente, os nossos hormônios. Tem horas que a gente tá super aflorada e tá tudo certo. Eu vou te falar. Homem não tem hormônio. Sim, e mesmo assim eles são grossos. Também. Sabe? Por que eles têm o direito de se posicionar, de serem grossos, a gente não? Por que eles têm que falar firme, têm que bater na mesa e a gente não? Se eu bato na mesa, eu sou mal educada, eu sou grossa, eu sou várias coisas. Se ele não, ele tá sendo impondo autoridade. Porque a liderança feminina tem essa dificuldade, é muito difícil. Porque todo momento que você se impõe de alguma forma, você fala sério, você fala só o básico, que quando você está liderando, muitas das vezes essa postura é necessária, você é rotulada com muita coisa. As pessoas, nossa, ela é grossa, nossa, ela é mal educada, nossa, não sei o quê. É o ônus da liderança. Tem momentos que, né, vamos supor, a gente está aqui trabalhando, vai ter um momento que a gente vai estar aqui falando sério, até porque você está trabalhando, tempo é vida. Então eu vou falar com você o básico, Etienne, não sei o que, nananana.
Nossa, que menina grossa, perguntou nem se eu tô bem. É. Não, gente, tudo bem, eu sou mulher, eu sei que você, né, vê por uma construção esse papel da mulher cuidadora, que pergunta se você dormiu bem, se você comeu bem, se não sei o quê. Só que não deveria caber, sabe, essa cobrança a mais. Porque eu tenho certeza que se fosse um homem no mesmo lugar, não teria. Teria verdade. respeito. Teria respeito. Não, ele é sério, porque ele faz um trabalho excepcional. Com a mulher não tem. O tempo todo a mulher é taxada. Taxada. Se ela é boazinha, ela é taxada porque ela é boazinha, ela fala manso, ela não é respeitada. E ainda provavelmente será assediada. Quando Exatamente. ela Se for pisca, bonita, uma mulher bonita, tal, enfim, Exatamente. empoderada a todo momento. olhou, sorriu, a cara acha que tem brecha pra falar uma gracinha. É. Então, assim, eu tenho falado sobre isso, né? Falei, inclusive, nos stories desses dias. A gente vive na defensiva. A gente vive na defensiva todos os dias da nossa vida. E a gente só queria viver um mundo que a gente pudesse ter esses direitos iguais de posicionamento, né? De salário, enfim. E não ter que viver na defensiva. E não ter que, por exemplo, eu peguei o Japeri pra vir pra cá. Uhum. Eu entrei no Japeri e tava um monte de homens em volta de mim. Vários. As mulheres estavam mais pro cantinho. Eu já cheguei ali acuada. Eles olharam pra minha cara, eu falei, pronto. Aí fiquei quietinha. Falei, não, tá, vou me empoderar aqui e não olhar pra cara de ninguém. Porque se eu olho demais, daqui a pouco olha demais pra mim. E eu não sei quem são aqueles homens. Então, assim, é muito ruim você viver num mundo que parece que não é pra você, que você é uma presa. Sabe? É sobre isso. Isso que você falou me fez lembrar. Às vezes, quando acontecia alguma situação dessa, eu fechava a cara. Fazia uma cara de ruim, também. sabe? De má. Eu também. Aí é onde entra essa parte. Ah, lá, tá masculinizado, tá estranho, tá não sei o quê. Mas por quê? É a defesa. É a defesa que a gente tem que ter, porque senão você vira alvo. Se você aí passou por você deu um bom dia, pronto. Já acha que é uma brecha, já quer pegar teu número, entendeu? É bem isso. Te dá um abraço com a mão na cintura. Bom, você falou sobre os red pills e esses homens aí esses homens muito violentos, que é o que a gente tem visto hoje diante das estatísticas da televisão, que hoje tem mostrado a todo momento. E aí, você é do partido MDB, e eu preciso tocar nesse assunto. Nós tivemos, gente, a pré-candidatura lançada de Dado Dolabella. Você já conhece esse nome, né? E ele se candidatou pelo MDB. E aí, houve todo um movimento das mulheres do MDB para que fosse retirada essa candidatura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, infelizmente, a lei não prevê que homens com esse histórico... Produção. Esse é o momento. Esse momento. Guarda aí. Pode falar. Infelizmente, a lei não prevê que homens com esse histórico não possam ocupar, não restringam eles de ocupar esses espaços de representação, né? Geralmente, eu não me lembro quais são as limitações, mas são outras mais extremas. O MDB, ele é um partido pioneiro pioneiro que eu digo porque, inclusive, foi uma secretaria do MDB em São Paulo que fez a primeira delegacia da mulher. Então, assim, é reconhecido, respeitado pelo seu trabalho com políticas para mulheres, desde sempre, né? Os nossos núcleos em todos os estados são super, super fortes. O nosso núcleo nacional, né, presidido pela nossa presidente Cátia Lobo hoje, é um núcleo que já está, inclusive, na diretoria do partido, que não está abaixo. Acho que ela já está hoje considerada como um cargo de secretária nacional de juventude por conta disso, por conta da posição na diretoria. Tem trabalhos importantíssimos à frente das mulheres e prevê, inclusive, que todos os diretórios tenham 30%, se eu não me engano, de mulheres nas chapas. Todas as chapas, seja de juventude, de todos os núcleos, diretório, tudo. Então, a mulher bem inserida ali dentro do partido tem uma representatividade firme, né? Exato, o partido ele olha para isso. E ele transparece isso, né? Porque agora nessas eleições, né, foi o partido que mais elegeu mulheres, e 2020 também foi o partido que mais elegeu mulheres como vereadoras, vice, prefeitas, deputadas, enfim. A gente tem
centenas de mulheres brilhantes que representam a gente, né? No Rio Grande do Norte, a nossa primeira presidência estadual de um diretório liderada por uma mulher, pela Janaína, no Rio Grande do Norte. É um outro marco, mas tudo isso que reafirma o compromisso do MDB com a pauta das mulheres, né? Que isso desde sempre, desde 1900 e nem lembro quando. A filiação do Dado, quando aconteceu, foi uma surpresa pra gente, né? Caiu como uma bomba. A gente, nossa! Mas a gente não podia deixar que isso fosse aceito. Principalmente pela história do MDB, né? Quando isso aconteceu, quando eu vi, eu pensei, meu Deus, mês das mulheres, que presentão. Porque no mês das mulheres. E assim, é sensível. Só que, num contexto geral, a gente ter na nossa casa, era a expressão que eu tava usando, a gente colocar dentro da nossa casa um lobo, isso é muito sério, sabe, pra gente. E não é... Eu vi o vídeo dele, inclusive ele me bloqueou. Ele te bloqueou. Ele me bloqueou. Não, e o vídeo dele, ele diz que ele iria lutar pelas mulheres. Ele diz. Você viu isso? Ele diz. Aí eu comentei, ele me bloqueou. Ele falou que as mulheres, as feministas... a ala feminista da MDB, pra começar, a MDB não tem ala de nada, a MDB nem é escola de samba. Não é escola de samba, não. Que as mulheres são ultra feministas. Primeiro, o movimento feminista, né, num contexto geral, a gente sabe que tem seus representantes, né, de espaços e de núcleos diferentes, de partidos diferentes, de organizações diferentes, e que cada uma se posiciona de uma maneira diferente, né? Tal qual eu estava falando, o MDB ele é comprometido com as mulheres nos espaços de poder, podendo tomar a decisão. Mais próximo. Isso, você fala mais podendo decidir pela vida das mulheres, porque a gente acredita que não acredito não, a gente tem certeza absoluta, né? Nós somos 52% da população, somos maioria. Somos. Isso é um direito nosso, a gente tem que ter esse direito equiparado aos homens nesses espaços. E esse é o compromisso número 1 do MDB, em relação a toda essa esfera feminista. Esse sempre foi o nosso posicionamento, nosso núcleo sempre foi super respeitado em todos os outros movimentos, inclusive a gente teve na passeata, né, colaboramos com a passeata 8M que teve no dia 8 de março, e inclusive fomos questionadas por alguns núcleos, algumas mulheres, como assim, a filiação do Dado? E a nossa presidente estava conosco e respondeu, não, olha só, já abri um requerimento pedindo a desfiliação, o MDB não pode aceitar isso, e foi um movimento assim nacional. Várias mulheres, várias presidentes de vários estados, todo várias mundo se uniu, ligaram para a Kátia, perguntaram, lideranças que nem são mulheres, lideranças ex-filiados, autoridades, a galera, todo mundo perguntou. Todo mundo se eu mobilizou. mandei para a Kátia também, eu falei, que isso, presidente? Eu não imagino como o celular dela tocou quando isso aconteceu. Todo mundo se mobilizou, dando força para esse movimento e para chegar, né, na Executiva Nacional, para o nosso presidente, Baleia, que atendeu prontamente, inclusive fez em São Paulo, né, fez uma audiência em comemoração aos 60 anos do MDB e deu um espaço para a Kátia para falar sobre a questão do Dado. Né, ele levou lá, inclusive, o documento de desfiliação do Dado, reafirmando o compromisso do partido com a pauta. Nessa passeata, um grupo específico de mulheres se posicionaram contra. A gente andando, enfim, ali várias mulheres vieram perguntar pra gente, todas as que perguntaram a gente explicou e tal, por conta disso, porque todo mundo reconhece o trabalho e como assim que vocês permitem uma coisa dessa? Todas, né, respondemos tranquilamente, mas um grupo específico, a gente foi fazer foto, elas estavam com faixa no fundo, e elas, não, aqui vocês não vão fazer foto, que vocês, o partido, vocês filiaram Dado no partido de vocês não fizeram nada. Eu falei, aí
nossa presidente respondeu, eu também falei, a senhora está desinformada. Mas, enfim, aí fizeram um auê, a gente não quer fazer foto com a sua faixa, minha filha. Tá bom, fica aí no canto. Meu Deus. Uma confusão. Aí entra, olha só, cadê a sororidade entre as mulheres? Poxa, pelo amor de Deus, se era uma passeata ali de mulheres, não digo que eram todas políticas, mas, poxa, vamos entender, uma filiação... existe lá o presidente do partido, enfim, que fez ali a escolha da pessoa, e a presidente do MDB Mulher, a Cátia, ela não sabia, assim como vários outros. Você não avisa para todo mundo do partido que você vai, vou colocar essa pessoa. Então foi uma surpresa. Sim, e é aberto, assim, é público, né? Qualquer pessoa pode se filiar. Não tem um critério, não tem nenhum partido, não existe uma peneira. Você se inscreve, ele vai avaliar a sua vida e decidir. Você filia. Aí depois que a merda tá feita, você avalia o nível da problemática. Mas nesse sentido desse grupo, inclusive que você falou sobre sororidade, até se não estivéssemos feito nada. Porque ela estava desinformada, porque tínhamos feito já. Sim. Mas se não tivéssemos feito, até para isso, vale a sororidade ela falar, cara, vocês querem ajuda? Vocês precisam de ajuda para se movimentar contra isso? Contra isso. Porque às vezes, vamos supor, se não fosse um núcleo tão grande, que não conseguisse fazer esse barulho e desfiliar o dado, porque fosse pequeno, precisaria de ajuda política, de articulação, para conseguir pressionar as outras lideranças a aderirem, entendeu? O movimento de desfiliação da figura, né? Então, até nesse sentido, entender, falar, aí o que você... Porque se pergunta, o que você acha? Ela fala... acho nada, posso fazer nada. Aí tudo bem, você se posiciona contra. Como assim? Né? Como assim você tá numa pauta, brigando por uma pauta, e você permite que um agressor de mulheres esteja afiliado no partido de vocês, né? Se vocês se dizem, enfim, feministas, tem um movimento respeitado, enfim, não tem, né? Não combina, não faz sentido. Agora... se fosse o caso de temos um posicionamento contra, mas infelizmente não conseguimos fazer nada. Você quer ajuda? Essa é a sororidade. E assim, são dissonâncias que enfraquecem a base. Né? Agora, e ainda, né, outro assunto, tema polêmico, ontem teve a adesão da Érica na comissão das mulheres, né? E da Erika Hilton. E aí isso tá outro burburinho. E aí vieram me perguntar, me questionar disso. Olha, eu tenho a minha opinião pessoal, enfim, que eu acho que nem é o contexto, mas hoje a nossa pauta das mulheres é mulheres vivas, né? Nos mantermos vivas. Infelizmente, a gente regrediu e hoje a gente está pedindo o direito de viver. Porque a gente tá matando 4 mulheres por dia. Nós temos que nos unir. A gente tem que se unir. Não faz sentido a gente ter um movimento. Somos maioria. Se a gente juntasse todas essas maiorias, esses 52% de mulheres, em favor das nossas vidas, a gente não tava passando por isso. Porque somos maioria. Então, o que a gente precisa é unir os movimentos. Todas as mulheres agora pensar, a prioridade é a pauta de nos mantermos vivas. É conseguir a criminalização da misoginia e daí avançar. Penalizar os responsáveis, quem tem discurso de ódio contra a mulher e tudo mais, pra gente conseguir diminuir essa construção, essa narrativa, né, através da rede social, de que mulher... FDP, de que mulher vai fazer alguma coisa com você em algum momento, de que elas lá e eu aqui, entendeu? Que são coisas que levam a isso, né? A lógica dos índices terem disparado tanto, de 2025, foram mais de 1.500 mulheres assassinadas pelo feminicídio em 2025. E eu queria que você falasse daquele dado, olha isso, daquele dado que a gente estava vendo, aonde Letícia falou que essa questão toda da violência, a gente acredita que, sei lá, o Rio Grande do Sul, ou até mesmo o Rio de Janeiro a gente sabe que tem, mas os estados, né, os menores estados do Brasil são os que estão com maior índice de violência. Apareceu no meu feed, né, um mapa de incidência de feminicídios no Brasil. E aí os estados que mais sofrem disso são mais escuros, outros mais clarinhos. E aí eu fui olhar para o Sul, né? Porque a gente sabe que o Sul tem índices, né, num contexto machista um pouco mais relevante do que muitos outros
principalmente regiões, né? Estou falando do Sul enquanto região, então enquanto região. Sim. Regiões do Brasil. Né? Mas óbvio que a gente tem uns estados, um aqui, outro ali, que, enfim, então, páreo. E o Sul não tava nem no mais claro, também nem no mais escuro. Isso me espantou, eu falei, nossa. Só que eu reparei que os estados que estavam vermelhinhos são, por maioria, estados de interior, estados interiorizados. Isso faz a gente refletir por que o índice, né, é tão mais alto no interior. Porque a política pública não chega na ponta, não chega no interior. Ela chega na capital, ela chega no município do Rio de Janeiro. Mas pergunta se em Carapebus é a mesma coisa. Pergunta o que está sendo feito, né, num contexto governamental para atender de igual forma a mulher do centro e a mulher do interior. Né? A mulher de Três Rios, a mulher de, enfim, de Varriçai. Óbvio que a gente sabe que são municípios menores, então a incidência é menor. E aí, acho que por isso também eles entendem como, não vai ter uma demanda tão alta. Mas também isso não pode ser esquecido, é muito sensível. Você não pode deixar de atender lá porque não tem uma demanda tão alta. Óbvio que na capital, né, no subúrbio, na Baixada, o índice, né, o IDH é gigante. Então precisa de muito mais política pública. Mas a gente não pode esquecer das pontas. Porque é nas pontas que passa por baixo do radar. É nas pontas que os caras que são violentos, os caras que, enfim, vão crescendo com esses discursos de ódio e acha que é o seguinte, vou matar aqui, se eu me explodir com não vai dar em com nada. A minha mulher, não vai dar nada. Não sei o que, daqui a pouco eu vou ali pra fazenda, tal, vou ficar um tempo ali, daqui a pouco esquecem de mim, não dá em nada, entendeu? E aí o filho cresce aprendendo, enfim, é uma, né, uma escadinha, né? Você vai passando de pai pra filho. De pai pra filho, exatamente. E uma coisa interessante que você falou da questão do Dado, e eu tenho uns amigos que conheceram, tiveram o desprazer de conhecer o Dado. Quando ele namorou lá a primeira vítima dele. A Luana? Foi a Luana a primeira? Não, acho que ela foi antes da Luana. Eita. Acho que foi. Gente, a questão do Dado é porque praticamente todas as mulheres dele denunciam. Foram 2 mulheres e uma camareira que foi defender. E levou também. E aí, eu acho que essa foi a primeira. E aí, né, me falaram vários detalhes. Uma me falou, né, de como, enfim, ele espancou lá a mulher. E um outro amigo me falou que ele era vizinho na época dessa mulher. E aí, ele disse que ele não estava em casa. Quando ele chegou em casa, a polícia já estava ali e tal. E quando ele esbarrou com o Dado, ele falou, olha, ele ameaçou o Dado. Falou, eu não estava em casa, mas se eu ver, se ela falar comigo, você vai se ver comigo, alguma coisa nesse sentido. E aí ele falou pra ele que ele não vai fazer mais isso não, que era porque ele estava comendo carne. E quando ele come carne, ele fica muito nervoso. Ai, gente. Absurdo. Cara, surreal. É absurdo isso, cara. É muito surreal. É surreal. É tão doido que não tem justificativa, não tem o que lógica, falar, não tem lógica. Eu vi o vídeo dele. Cara, é muito surreal. Você vê o vídeo, ele contando toda aquela história. Parece uma coisa de, sei lá, outra... Sabe, um surto de loucura, assim, que você vai imaginar uma situação. Se alguém me contasse tudo isso em outro momento, o Dado vai filiar, não sei o quê. Não, e aí eu vi um vídeo de uma menina que eu achei perfeito, onde ela fala assim, ele se candidatou a pré-candidato a deputado, era deputado estadual ou federal? Nem sei. Federal, né? Porque todo mundo conhece ele, enfim. E aí ela falou assim, se ele ainda viesse falando, a pauta dele é defender o meio ambiente, as árvores e tudo mais, você viu isso? Eu acho que ele até entende, mas até passaria um pano, mas, pô, defender as mulheres depois de tantas denúncias, a família. E ainda falou do Flávio Bolsonaro. Coitado, o Flávio deve ter falado, meu filho, não bota meu nome nisso, não. Cara, quando ele tava... eu estou rindo, como é que é aquela frase que fala? Rindo de nervoso. Eu rindo de nervoso e seria... cômico se não fosse cômico. Exatamente. Bom, falando, já que a gente está falando de violência, e aí tira o sorriso completamente do rosto, meu amigo, os números de violência contra a mulher são alarmantes.
E aí eu queria saber, dentro do partido, vocês têm discutido alguma forma do poder público agir de uma maneira ainda mais eficaz? E aí eu vou além. Eu vi uma matéria também na TV eu não sei se foi, acho que foi esse sim, de um agressor que a vítima já tinha pedido medida protetiva, né? E ainda assim ele estava nem aí para medida protetiva. Então, é muito isso, é a questão da impunidade. Eu acho deles acharem que, sabe, eu vou fazer mesmo e não vai dar em nada. Então, sabe, tem alguma coisa? O que você acha que o poder público poderia fazer? Quais são as políticas públicas que a gente precisa lutar, que nós mulheres precisamos, sabe, discutir ainda mais para que sejam tomadas para a gente poder viver? O partido, nós criamos uma ouvidoria da mulher, né, que é justamente esse canal de atendimento, de acolhimento para as mulheres que passarem por alguma situação de abuso, né, porque, enfim, como partido, a gente pode pensar em construir muita coisa em termos de política pública para propor e tal, mas implementar dentro de casa a gente tem as nossas limitações, né, mas uma conquista muito, muito, muito legal, muito séria e que reafirma também esse compromisso do partido, né, com as mulheres, foi essa ouvidoria, que funciona de uma maneira muito interessante. Eu acredito muito que nada vai passar, nada vai melhorar se a gente não começar a ocupar espaços. E eu como uma militante, eu sou jovem, estou na militância, sou total a militância, e eu falo a mesma coisa para a juventude, inclusive. A gente precisa decidir sobre a gente precisa falar sobre a gente não pode colocar o nosso direito a quem de outro. E ainda mais quando a gente fala de mulheres, né? Porque o que mais a gente vê são homens querendo decidir sobre a vida das mulheres e enfim, propor leis que como se fossem mulheres entendessem super bem, que eles acham que eles entendem melhor de mulheres do que a gente. Eles falam, eu já ouvi isso. Não, eu te garanto que eu conheço mais mulher que você, que eu já, sei lá, me relacionei com mais mulher que você. Eu conheço melhor, sei mais sobre mulheres do que você. Falei, que loucura, gente. Mas eu acho que, assim, quando a gente começa a trazer mulheres para os espaços, a gente começa a falar de política pública e trazer a representação disso para a mesa. Você tinha feito outra pergunta também? Com relação à medida protetiva que hoje, por mais que as mulheres peçam a medida protetiva, os homens ainda... Sim, e inclusive agora saiu, né, na legislação que os homens que tiverem medida protetiva contra mulheres usarão tornozeleiras. Isso aí eu amei, isso ficou muito bom. E a mulher vai ter ali... Ela vai poder ver quando ele estiver se aproximando, toca. Isso muito bom, Perfeito. E em cima disso... E também, que é uma coisa que alimenta o discurso Red Pill, né? É que os homens começaram a repercutir que as mulheres, em cima da Maria da Penha, estão acabando com a vida deles. Porque tem mulheres que usam isso para acabar com a reputação, acabar com a carreira, enfim. E aí isso fortalece o discurso deles, porque eles reconhecem isso como um medo, porque isso é um medo para eles. E isso é tão engraçado que eu li esses dias alguma coisa no Instagram falando sobre... Acho que foi um rapaz que falou, E ele falou que a legislação, ela não tá para dizer o que pode. Porque, engraçado, que quando o homem fala assim, ela já fez 18 anos, já pode. Não, a legislação, ela existe, na verdade, é o seguinte... Deveria ser muito claro que não pode se abusar de mulheres menores de 18 anos, de 14, de 12, de 13, de 10, casar com uma menina de 12 anos. Ela é uma criança. Isso é claro. Mas é porque a legislação proíbe. Gente, se a legislação proíbe, é porque se ela não existisse, isso seria feito. Isso já fala sobre a sociedade. Porque se a sociedade se isso não fosse comum, se fosse exceção, não teria legislação. Se tem legislação, é para impedir que eles façam. E a legislação, ela dá um piso. Olha, até aqui não pode. Mas não significa que isso não. Daqui para lá, ok. Já tá votando, já pode. Sabe? E isso me trouxe uma reflexão, porque eu tenho algumas relações, inclusive de amigos e tal, que eles falam, já fez 18, pode.
E quando ele me falou isso, eu falei, cara, é verdade. Porque se não fosse pela lei, qual seria a régua dele? Ele tem medo de pegar menores por conta da lei. Porque fala, se eu pegar, eu vou me atrapalhar, né? Enfim, vou me danar, me ver com a justiça. Então, 18 pode. Só que, e isso eu lembrei de uma pessoa em específica, porque se relacionou com uma menina de 18, a menina com uma cara de adolescente. E quando ele me mostrou, tipo, um tom de... Olha, a gatinha que eu peguei, eu falei, cara, isso é uma menina. Aí, não, mas já fez 18, não sei o quê. Eu falei, eu acho que não. Aí ele, não, eu esperei fazer. Olha isso, gente, que horror. Gente, eu fiquei com ranço. E aí eu lembrei disso quando eu vi esse vídeo. Eu lembrei disso, lembrei dessa pessoa. E eu fiquei pensando, cara, se essa menina não fosse ela de legislação, essa menina tivesse 16, 15, porque ela tem cara de ter 15, 16, isso pra ele seria normal. Isso seria, sei lá, super tranquilo. Porque assim, pra mim já me choca, já me noja o cara ver uma mulher com uma cara de criança e ter algum interesse, tesão, sabe? Eu já acho isso pesado. Também. Mesmo que ela seja uma mulher, já fez 18, 19, 20. Cara, ela tem cara de adolescente, ela parece a sua filha. Sabe? Isso pra mim já é nojento. É nojento. Eu também concordo plenamente com você. E aí a pergunta, no Brasil é um país seguro para as mulheres? Não. Não. Olha essa pergunta, gente. Não tem como. Não, infelizmente, estamos lutando não tem como. muito para que seja, né, Letícia? Eu acho que tudo que você falou é muito relevante. Eu vi não vou saber falar tudo agora, mas eu vi uma matéria de propagandas que eram feitas antigamente. E eu vi também no YouTube, gente, eu fiquei bizarro, eu esqueci o canal. Mas um quadro falando só das comédias, né? E, tipo, Zorra Total, Tigo, Cacete Planeta. E, assim, desde o programa dos Trapalhões, tudo que é a comédia era tudo muito levado para racismo, né? O negão e tal, enfim. Gordofobia. Nossa, gordofobia. Muito. Amiga, eu vi foi de quem, gente? Homofobia. Da Vani e o Rui, que é a Fernanda Torres, né? E aquele menino, Luiz Fernando Guimarães. Teve um programa deles lá, que ela fala assim, porque eu vou chamar a minha prima que tem 120 quilos e ela vai acabar com você. Olha isso, gente. Sabe? Então, gordofobia... Homofobia também. Sempre tinha um personagem. Sabe? Então, assim, são coisas que a gente... Se você parar pra entrar no YouTube, nesses programas antigos, você vai ver tanta coisa que hoje realmente... Aí tem pessoas hoje que falam assim, mas hoje tá chato não pode de nada. viver. Hoje é tudo muito mimizento. Eu acho que vai muito do que o outro te permite. Entende? Eu acho que a vida da gente, tudo é uma questão de relação. E aí também de bom senso. Porque por mais que você permita que eu faça algum tipo de brincadeira que entre nós duas não tem problema, né? Vou citar uma coisa aqui que é bem, bem pejorativa que fala. Vamos supor, você é macumbeiro, né? Essa frase. Mas vamos supor que nós somos amigas e realmente somos macumbeiras. Eu falo, minha amiga macumbeira. Sim, eu tenho amigo que fala, eu sou macumbeira. Eu sou macumbeira e tal. Então, sabe, entre a gente tudo bem. Mas se eu tô, vamos supor, numa reunião, e aí eu vou lá e falo, eu quero chamar a Letícia, entende? Já perde, é o bom senso. Claro. Então, as pessoas hoje estão completamente sem senso nenhum, sabe? Eu acho que... E aí entra, de novo, a gente falou que a tecnologia, a informação e tal, mas muito ainda se reproduz dos seus pais ou dos seus avós, entendeu? E aí vem essas coisas muito carregadas de vários tipos de preconceito. E aí vem tudo isso que a gente falou, o racismo, a gordofobia, a homofobia, agora, e essa questão toda com a mulher. E que eu tava falando das propagandas, nossa... Eram propagandas, assim, que a mulher tinha que servir o tempo todo, sabe? Então, graças a Deus que hoje a gente consegue enxergar e ensinar para nossas filhas... Gente, você não é aquela coisa você é a rainha da casa, é a dona do lar. Não, a casa é do casal. E se quiser também, tudo bem.
Sim. Outra pauta é isso. Eu tava vendo que a Tabata Amaral, ela casou na igreja lá com o João, tudo bonitinho, bem clássicozinho. Ela levou um pau na internet. Sério? Porque as pessoas estavam questionando ela que se ela é feminista, não sei o que, nananã. Aí como Mas é que aquele ela... momento é dela. Ela, e assim, ela tudo romântico na igreja, na capela. E ela tava falando para as pessoas o seguinte: realmente vocês não entenderam nada sobre o feminismo. Porque o feminismo é o direito da mulher escolher. Se ela não quiser ter filho, ela tem o direito de não ter filho. Ela não vai ser taxada, ficar limitada, excluída da sociedade por causa disso. Se ela quiser ter família e servir o marido dela e a casa dela, tudo bem, desde que ela esteja feliz. É dar a oportunidade para ela dela decidir o caminho dela ser feliz do jeito que ela quiser. É sobre isso a pauta, sabe? E a questão que você tá falando, né, de taxação, né, de minorias, enfim, de preconceitos, é isso que você falou. Eu acho que o meu limite começa... Não, o seu limite começa até onde o meu acaba. Então, é respeito, sabe? Por exemplo, eu acho que muitas das coisas, eu concordo que, né, que hoje em dia, e eu acho que isso advém também muito da falta, a gente ainda tá caminhando, né, engatinhando na regularização das redes, num contexto geral, até porque a gente não está acompanhando o crescimento tecnológico em cima de rede social. Sim. A gente está piscando IA. A IA agora vai desenvolver muito mais rápido. As coisas já estavam desenvolvendo muito rápido e a gente não estava conseguindo acompanhar. Agora? Com a IA. Você dormiu, amanhã já alguma coisa aconteceu, o mercado mudou de cabeça para baixo. É por isso que eu escuto podcast, para saber o que está acontecendo. Porque eu não tô ali atrás dessas empresas, enfim, não é a minha área. Mas é muito surreal a rapidez que tudo acontece. E tudo isso é o tal do metaverso, né? É um outro universo que precisa de regulação, que precisa da gente entender o espaço do outro, né? Eu te falei de RI, eu estava tendo aula de segurança internacional, e a gente fala isso em relação à cibersegurança também. Que os governos... Então, o nosso também está, né, construindo coisas e barreiras e tal, que às vezes, inclusive, a população até atrapalha algumas, né, com opinião pública, mas que são pautas necessárias, de que precisa ter certos limites para que tenha segurança digital. O Estado precisa ter. E, assim, com isso, isso traz pra gente a reflexão de muita coisa. Na eleição passada, teve muita pauta das fake news. E agora a gente não sabe como é que vai ser com essa guerra aí de STF, né? Porque um é de cá, outro é de lá, enfim... A gente não sabe como é que vai ficar esse negócio das fake news nessa eleição. Mas isso é um exemplo. Isso é um exemplo de que as coisas precisam ser limitadas. Não é sobre, mas não pode falar mais nada hoje em dia. Não é. Você tem que respeitar a vida do outro. Porque na minha época a gente fazia, a gente brincava, a gente não sei o que, não aconteceu em nada. Aconteceu sim, ó, você aí todo traumatizado batendo na tua mulher dentro de casa. E preso na cadeia, cara, porque bateu na mulher. Pô, um homem que precisa impor respeito pela força, que é desigual em relação à mulher, cara, sinceramente não é um homem. Então, assim, e isso é resultado da forma da vida que você teve. Então, isso aí, era assim. Exato. Então, assim, vamos só respeitar a vida do colega, porque e geralmente, normalmente, né, se você entrar num contexto mais psicológico e tal, da vida dessas pessoas, né, mais... violentas no contexto geral, desrespeitosas e tal, não só falando do feminismo, a gente vê questões psicológicas de traumas. Elas se sentem inferiores, então elas precisam, né, cutucar as outras. Tudo isso são traumas de desrespeitos que elas sofreram. Então elas precisam... Eu não me sinto bonita, então eu te critico. Então fiquei, Etienne, sempre uma piadinha ácida. Isso é trauma não tratado. Como é que é? Tem uma frase, o sonho do oprimido é ser o opressor. Exatamente. Ai, que ridículo. A gente veio pra vida pra viver e ser feliz, né? A gente veio pra vida, eu tava falando sobre ser disruptivo, é isso. O foco da minha vida hoje é em desempenhar o meu máximo, 100%, a minha vida, eu conseguir o melhor da vida que eu consegui dentro das coisas que eu quero conquistar e não me preocupar com a vida do outro. E toda vez, óbvio, somos seres humanos, né? Então, de vez em quando, alguma coisa, outra coisa nos abala, né? A gente tem sentimentos que nos bota para baixo. Só que o nosso foco tem que ser, não, vamos lidar com isso
porque o meu foco tem que ser eu, né? Na minha vida tem que ser... Eu não tenho que ficar pensando da vida do outro, fulano me chateou, lembrando, fulano me falou uma resposta atravessada, o problema é dele, entendeu? Falou uma resposta atravessada, deixa ele pra lá e segue a sua vida. Isso tudo fala aí nessa questão neuropsicológica sobre essa opressão, né, que as pessoas fazem uma com as outras. Eu concordo, e por que eu falei da internet? Eu concordo que a internet hoje, ela tá um mundo de ninguém, assim, uma terra de ninguém, muito difícil, muito difícil. A gente precisa se debruçar em cima disso pra gente entender como e quais limites a gente pode aderir. Porque a internet hoje, os caras, né, criam fakes pra derrubar sua conta, pra te xingar de todos os nomes, mexe com a sua autoestima, daqui a pouco você, se suicida. A gente já vive num mundo com o excesso de estímulos, que muita coisa, né, que nós não somos seres humanos pra viver isso. Então, isso já causa ansiedade, né, um passo pra depressão, aí vem o fulano lá e fica falando, porra, um cara desse aí de internet doidão, e implica com você, faz um monte de conta e fica lá te dando hate, falando que um monte de coisa de você. Isso quando não pegam sua foto e fazem uma IA, que é o que tá acontecendo muito agora, né? Exato. Eu vi uma blogueira que ela tem uma marca, né? Uma marca de roupas que cresceu, enfim, tá gigante. E ela tem um podcast também. Ela tava falando sobre quando ela abriu a marca dela, a maturidade que ela teve que desenvolver, porque como era no início, ela era modelo das roupas dela. E as pessoas iam pros comentários pra falar, ai, nossa, mas também não tem um decote, não tem um peito nesse decote, ai, que não sei o que, é só a bunda. Ela tava pra mostrar a roupa. E as pessoas estavam criticando o corpo dela, porque a internet virou um escudo, né? A pessoa, ela tá no sofá dela em casa. Vou falar o que eu quiser. Eu duvido que na cara dela falaria um negócio desse, não fala, entendeu? Não tem coragem, mas na internet fala. Então, assim, isso tudo precisa ser estudado, né? A gente precisa entender. E eu concordo que esse, por ser uma terra de ninguém, tem umas limitações que a galera leva, né, uma trava e fala, nossa, estão infringindo meus direitos de liberdade. E que umas travas são necessárias, enfim, outras às vezes, né, uma medida política, outra aqui, outra ali, que não são tão convenientes. Só que eu acho que deveria, de fato, ser estudado, analisado por pessoas com capacidade técnica de poder avaliar essa situação. Eu acho que deveria ser uma prioridade, falando ainda de inovação, né, que o governo deveria ter, né, o governo do Brasil. De olhar para isso, porque eu acho que a gente não vai, daqui para frente, né, vai cada vez tudo ficar mais tecnológico, a gente não desenvolve bem se a gente não entender como usar a ferramenta da tecnologia. E esse é um assunto que dá um podcast inteiro, a gente só falando sobre isso, verdade. Isso. Precisamos de políticas mais eficazes nas redes sociais para nos resguardar, né? Exato, inclusive, a gente falou agora de misoginia, red pill e tudo mais, sobre isso, rede social. A galera fazendo perfil pra botar a mulher como vilã, né? E tudo isso que o menino, você viu o estupro de Copacabana, lá das meninas? Ele foi com uma blusa escrita "Eu não me arrependo", que é um lema lá dos Red Pills. Dos Red Pills. Porque eles, na verdade, tudo não acontece do nada. O cara não ensina a bater, o cara fica ali botando na cabeça alimentando do moleque daquele 17 anos. Porque mulher é tudo filha da puta. Porque ela não pode te dizer não. Porque não sei o quê. Algum momento ela vai te trair. Algum momento ela não sei o quê. Aí se você bater, você vai pra Maria da Penha, filha da puta. Aí um moleque ali novo, inexperiente, vai absorvendo aquilo tudo e vai achando que mulher é tudo isso mesmo. Vai ficando com raiva. Geralmente eu vi que eles têm vítimas preferenciais, assim. Geralmente são os caras, ou aqueles caras que não pegam ninguém, ou que levam um não, que foi traído. Aí tu viu aquele filme? Aí eles botam a sementinha ali, e aí quando um cara chega numa situação assim como uma mulher, tipo, aquela menina era ex-namorada dele. Era ex-namorada dele. Aí, sei lá, terminou com ele fica com ódio, ou ele bate, ou ele mata, ou ele estupra, porque eu não aceito não. O filme não, a série, Adolescente, você viu? Não vi. Que é um garoto mesmo, acho que é 12, 13 anos, que ele mata uma colega de escola. E aí, acho que eu vi sim. Então, você tá falando e veio isso. E o perfil foi traçado ali, um perfil psicológico do menino. Vi. Lembra? Que o menino, ele se achava feio, meio estranhinho, não sei o quê, e a garota não quis nada com ele, até que aconteceu o que aconteceu. Então, é muito sobre isso mesmo. Esse perfil
desse adolescente, ele vai buscando pessoas que são como ele para poder se alimentar daquilo ali. O que você faria nessa situação? Não liga não, pega essa garota aí, faz o que você quiser e tal. É aquela história do o menino que vai conhecer ali aquele momento dele de sair da virgindade, que o pai fala, vou levar você ali no puteiro, vamos lá. Entendeu? E aí o garoto vai achando que pode fazer daquilo ali com qualquer mulher, enfim. Não tô desrespeitando até as putas, não, porque cada uma tá fazendo o seu trabalho. Mas o pai anos, de 15, o pai falando, não, vamos lá. Entendeu? Não é ensinar para aquele menino que, olha, poxa, você tem que ter respeito com a mulher, você tem que ter um carinho. Eu acho que, pra mim, na minha concepção, é tudo tão óbvio, mas aí vem aquela frase, o óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito. Né? O óbvio tem que ser dito. Então, e aí você pega esse pai, se esse pai também não teve um pai que ensinasse ou que falasse, ele aprendeu na rua, o que ele vai reproduzir pro filho? Então, é aí onde entra políticas públicas eficazes dentro das escolas, porque a educação vem de casa, mas e quando não vem? Não vem, assim, a gente vê vários contextos. O pai geralmente não tem, na maioria dos casos, né, essa não vou dizer aptidão, mas essa sensibilidade para ensinar aquele filho, né, a crescer, né, respeitando, cuidando das mulheres e tal. E muitas das vezes as mulheres também, as mães também não. Porque as mães também são fruto de um sistema patriarcal. E a filha viu a mãe abaixando a cabeça, Exato. A mãe sendo submissa. Ela tinha que arrumar um marido, ela tem que arrumar estabilidade. É aí, amiga, a gente precisa conversar. Eu vou te trazer num novo podcast pra gente só conversar sobre isso, porque eu acho que só vai mudar um pouco dessa realidade de feminicídio, de violência contra a mulher, porque a partir daí, da educação das nossas crianças de hoje para um futuro, porque Exato. a realidade de hoje a gente já está vivendo. Então a gente tem que falar, mas o que a gente deseja de coração é que o nosso futuro, que a minha filha, que a sua minha filha, neta, elas não passem o que a gente passa. Não vejam na televisão tudo isso que a gente está vendo. Foi o que eu falei esses dias nos stories, a mesma coisa. Hoje, né, a nossa luta é pela vida, assim, e as pessoas, eles rotulam, né, o movimento feminista, né? Feminista, não sei. Cara, a gente não quer entrar numa guerra, a gente quer sobreviver. A partir do momento que a gente entende que estamos sendo mortas, estamos sendo atacadas. Então, a gente tem que falar grosso, então a gente tem que se unir, então a gente tem que, né, se posicionar contra esses extremos. Mas é sobre a nossa vida, sabe? A gente precisa de união em relação a isso e para que a gente justamente consiga construir uma sociedade melhor para as nossas próximas gerações. Porque hoje, o máximo que a gente vai conseguir, espero que a gente consiga, se Deus quiser, é diminuir esses índices para daqui a 5, 10 anos eu estar pedindo equidade salarial, igualdade salarial. Não direito à vida. Mas que na geração da minha filha, das minhas netas e tudo mais, a discussão seja ainda mais supérflua. Né? Menos. E aí vai depender muito das leis de hoje. E principalmente dessa galera que você vai votar esse ano. Ó, fica ligado, tá? Meu amor, a gente chegou no final do podcast. Olha, foi um prazer. Muito obrigada. Me dá a mão aqui, olha. Eu que agradeço o convite. Tá, calma. Ó, a produção tá nervosa ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra você dar suas considerações finais. E quando terminar, a gente tem uma mensagem super especial de uma mulher forte, empoderada, maravilhosa, que eu já sou fã, tá? E vai ser a mensagem de Kátia Lobo, tá? Ela vai estar aqui no finalzinho do nosso podcast dando uma mensagem super importante para vocês. Então deixa suas considerações finais antes disso, amiga. Obrigada, Etienne, pelo carinho, pelo convite. Bom, a ideia que eu tenho para trazer é que a gente precisa colocar mulheres nos espaços de poder, a gente precisa falar sobre políticas de mulheres, a gente precisa ocupar os nossos espaços, porque ele não vai ser dado pra gente. Então, estamos no ano eleitoral, como a Etienne falou. Vamos votar em mulheres, vamos escutar mulheres, apoiar mulheres, porque nesse momento que a gente precisa é de união, a gente não precisa de dissonância, a gente não tem que, como eu falei lá atrás, eu acho que todo outro papo agora é uma rachadura na ideia principal, que é nos mantermos firmes, unidas e vivas. Para agora a gente precisa de espaço, né? A gente não tem, acho que não é nem um terço, tá longe de ser um terço da Câmara dos Deputados
que são compostos por mulheres, representados por mulheres. E isso num país onde 52% da população são mulheres, isso é muito desigual. A gente está colocando a nossa capacidade de decidir sobre a gente, de falar da nossa vida, da nossa capacidade, a gente cuida de filhos, a gente coloca filhos nas creches, a gente tem nossas questões também hormonais, enfim, são tantas as diferenças das nossas vidas para a vida dos homens, e não é uma comparação, não é um demérito, é porque, de fato, quem vai entender sobre o que eu passo, se não a Etienne, que é outra mulher? Quem vai entender o meu dia a dia? Óbvio que homens, né, que estão aptos a escutar, agregam na causa, mas a gente precisa de mais mulheres nesses espaços, nos representando e trazendo, né, esse debate de política pública voltada às mulheres no nosso país, para que a gente, se Deus quiser e quer, que a gente consiga avançar, né, na pauta e, sobretudo, diminuir, erradicar em algum momento esses índices absurdos de violência contra a mulher e de feminicídio, principalmente. Verdade. E isso não é utopia, tá, gente? Isso é real, mas depende disso. Depende de debates, depende da gente se unir, depende de discussões, depende de nós elaborarmos leis e levar isso para as câmaras para que isso seja real, né? Para que a gente possa estar aqui fazendo podcast falando, nossa, você viu como caiu o número de feminicídio, de violência contra a mulher? Bom, aquela passeata que a gente deu fez, certo! E é sobre isso também, né? Eu tinha falado isso na internet. Eu falei, cara, esse Dia das Mulheres desse ano, ele não é sobre flores, eu não tô feliz, eu não quero um elogio, nossa, Letícia, você é maravilhosa, extraordinária, as mulheres. Não é sobre isso. As mulheres estão morrendo. Então, que façamos um 8 de março simbólico e que ele agregue na nossa caminhada de melhorar esses índices. É isso que a gente quer. É isso que eu tava super tensa, super estressada no dia, muito pilhada, né, com todos esses índices e toda essa energia em cima desse trabalho, porque é uma data política. A gente não quer... tudo bem, claro que queremos ser bem tratadas e tal, mas queremos o ano todo. A gente merece respeito, a gente merece cuidado. Verdade. Mulheres, enfim, a gente tem diferenças, né, fisiológicas de homens são mais fortes, mulheres mais fracas. A gente não é esse o ponto. A gente não queremos... nos equipararmos a homens, queremos que respeitem a nossa diferença enquanto mulheres, que os homens saibam cuidar de mulheres, que saibam respeitar mulheres, tal qual as mulheres também saibam respeitar os espaços dos homens. É sobre respeito, equidade, não sobre esse discurso de separação, né, que tem sido veiculado e fortalecido, né, nos assuntos misóginos da internet que a gente está vendo hoje. Perfeito. Bom, e é isso, gente. Olha, nosso podcast vai ficar aqui no YouTube, então, por favor, compartilhem muito se você gostou desse podcast, porque foi uma mensagem sensacional aqui da nossa convidada. Já tá convidada para vir novamente, tá? Virei. Porque tem muitos temas e ela gosta de falar. Geminiana. Eu também. Faz todo sentido. Então, faz todo sentido. Esse podcast foi até curto para 2 geminianas. Meu amor, outra coisa, gente, ficou passando aí durante todo esse podcast nossos parceiros, os nossos apoiadores aqui do projeto, tá? Do Chat Podcast. E aqui tem vários. Fênix Odonto, que tá sempre com a gente. Neukíria, Barbearia Viking. Nosso muito obrigada a todos vocês. São RR Zalfield, PJ Marketing, todos os apoiadores do Chat Podcast. Meu muito obrigada, tá?